Ai, meu Deus, Pernambuco é uma resenha, velho. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e, cara, é bizarro que acontecem as coisas em Pernambuco, cara. Parece que a gente vive nos anos 80 ainda, sabe? É uma bizarrice atrás de outra bizarrice, é dirigente, é técnico de futebol discutindo indiretamente com o presidente de federação, presidente de clube discutindo com o outro, chamando de cabeça de ovo, cara. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês do Laércio Guerra, que deu uma entrevista no podcast do meu amigo Rodrigo Raposo, que é o Cast FC, e detonou o presidente do Sport, Yuri Romão, detonou o Sport também, falou um monte de coisa, falou sobre uma dívida do Sport que está crescendo gigantemente com ele. Tá, eu vou falar tudo para vocês nesse vídeo que ele falou, e ele detonou o presidente do Sport, até de cabeça de ovo, ele chamou o presidente do Sport, Yuri Romão. Vou estar falando para vocês o que é que ele falou, o que é que isso pode causar, esse mal-estar, se está próximo desse problema se resolver. Vou falar tudo para vocês sobre isso, só quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se não é inscrito, que aqui é conteúdo todo dia, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, tudo do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lula. Então, para você não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. E se você quer comprar a tua camisa oficial do teu clube de coração, cara, você quer comprar camisa do Sport, do Santa, do Náutico, do Retrô, uma bola oficial, uma calça, uma bermuda, um tênis, tá na hora de você comprar na Centauro, que é a maior loja de itens esportivos do Brasil. A gente tem uma loja exclusiva nossa dentro da Centauro. E você que não sabe, você pode comprar qualquer coisa com 10% de desconto utilizando o cupom LUNA87 no site da Centauro. Claro, produtos que são entregues pela Centauro. E a partir de R$ 80, dependendo da tua região, o frete fica grátis. Então não perde tempo, o link tá na descrição. Você clica, vai lá e faz a tua compra na Centauro. Vamos lá, meu amigo, sem perder muito tempo, cara. Como eu falei pra vocês, o Laércio Guerra, que é presidente do Retrô, ele deu uma entrevista no programa Cast FC aqui no YouTube do meu irmão e parceiro Rodrigo Raposo, que inclusive, logo de cara, vou adiantar para vocês que eu vou deixar o link completo dessa entrevista no primeiro link fixado aqui, para que você possa assistir completinho essa entrevista. É um show de humor, já adianto para vocês aqui. Tem um monte de coisa bizarra aqui, tem muita coisa plausível também, óbvio, né? Mas tem um monte de coisa bizarra, o link tá na descrição. Mas, falando sobre essa entrevista que ele deu, fazendo um resumo, ele foi questionado sobre a situação do esporte. Porque se você não lembra, o Laércio Guerra ele foi vice-presidente de futebol do Sport em 2018, quando o Sport foi rebaixado, na época do Arnaldo Barros. E naquela época, ele emprestou um dinheiro pro Sport, né? Ele emprestou uma grana que gira em torno de quase 4 milhões, 3 milhões e meio de reais, só que essa dívida subiu e já está em quase 11 milhões de reais em dívida. E em entrevista ao Cast FC, o presidente do Retrô voltou a falar sobre a dívida que o Sport tem com ele, né? Que segundo ele já beira 11 milhões. O dirigente também aproveitou a oportunidade para criticar o Romão, mandatário rubro-negro. Agora que começa a resenha, preste atenção, tá? Eu não tenho problemas de falar sobre coisas ruins do futebol, como o atual presidente do Sport. Ele é muito ruim para o futebol e para o esporte. Uma coisa que eu tenho na minha vida e que eu aprendi é respeito. Começou dizendo ali o Laércio Guerra, ele completou, né? Ele continuou falando, dizendo o seguinte: eu tenho uma dívida no esporte gigantesca que já supera 11 milhões de reais. Isso aí é uma coisa séria, né? É uma dívida de 4 anos. Na época foi 3 milhões e meio ou 4 milhões que eu emprestei. Nem sabe quanto ele emprestou, né? Existia um acordo entre cavalheiros. Quando tiver alguém que faça parte do grupo, tem que sentar com o Laércio e dar um destino. Ou seja, basicamente quando for para quem tiver na presidência do Sport, tem que sentar para poder ali resolver esse pagamento com o Laércio, né? Eu tenho uma dívida e isso vai gerar um problema para o esporte. Ele fala aqui, ó, como está gerando agora, completou o dirigente. Aí ele falou o seguinte, ó, eu não gosto dele não, falando diretamente do Yuri Romão. Onde ele estiver, eu saio. Se ele sentar em um canto, eu sento em outro. Esse cara, para mim,
Esse cara, pra mim, eu não gosto nem de lembrar o nome dele, ou seja, tem um ranço gigantesco com ele, Romão. Eu chamo de cabeça de... Ai, meu Deus. Eu chamo de cabeça de ovo. Ele fez uma palhaçada com a gente em um jogo, aí afirmou. Aí ele falou o que é que aconteceu. Eu vou comentar sobre isso também, né? Ele fez. A gente fez um jogo contra o Sport na Ilha do Retiro e não houve venda de ingressos para mim. Então eu solicitei a compra de 1.500 ingressos e ele não autorizou a venda, mandou eu comprar o ingresso com uma carteira de identidade e CPF para cada ingresso vendido. Isso nunca existiu no futebol, enfatizou. Eu vou comentar sobre essas coisas aqui, tá? Uma coisa tão pequena fora as outras coisas. Vive falando besteira por aí sobre mim. Deve ser no privado, porque no público eu nunca vi, né? É um cara que caiu de paraquedas no esporte, que está arrendando o clube aí. Eu vou falar sobre isso também. Todo mundo está vendo. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Isso quem está falando é a opinião de um cara que é torcedor. Não torço pelo esporte quando estou com o Retrô, mas a mesa com esse cidadão eu não sento, completou. Então vamos por parte, tá? Vamos por parte. Primeiro, o Laércio está certíssimo de cobrar essa dívida do esporte com ele. Pô, é uma dívida que o cara emprestou, tem que receber. Pô, são 4 milhões, entre 3 milhões e meio e 4 milhões de reais. Então é muita grana. Se tinha um acordo de cavalheiros, já era para ter sido cumprido há muito tempo, não só na gestão do Yuri. Então eu acho que o Laércio ele deveria ali também criticar o Arnaldo Barros, ele deveria criticar o Milton Bivar, ele deveria criticar o Leonardo Lopes, ele deveria criticar o Yuri Romão, deveria criticar só os 4, não um só. E na entrevista ele até fala que sentou com o Milton Bivar, ele procurou ele na faculdade, falou que ia tentar pagar e nunca mais procurou. Mas pelo menos procurou ele. Eu acho que pelo menos não, né, Laércio? Tem que pagar. Dívida tem que pagar. Eu concordo com você. Se está devendo, tem que lhe pagar. Então, de fato, acho que você tem que criticar todo mundo. Agora, quem está na atual gestão tem a obrigação de pagar. Você está certíssimo com relação a isso. Com relação ao cara falar, pô, eu não gosto dele, cabeça de ovo e tudo mais, e falar sobre a situação do ingresso, se realmente aconteceu isso, tá errado. Tá errado. Acho que você tem que tratar bem um presidente, você tem que tratar bem ali um clube rival que vai jogar contra você, até porque você vai jogar na casa dele um dia, apesar do Retrô ainda não ter um estádio, mas você jogar como visitante em algum jogo de mando de campo do Retrô. Então, se isso aconteceu, na minha visão foi errado. Agora, o que levou isso a acontecer, aí eu não sei. Então eu não posso julgar. Mas, a grosso modo, se de fato foi negado isso, que é um direito, tá erradíssimo, né? Agora, o Laércio deveria ter entrado na justiça, né? Com relação à questão de ingressos. Ele tem que correr atrás dos direitos do seu clube na justiça, não é dando indiretazinha, né? E outra coisa que ele falou também aqui, que ele está arrendando o esporte. Mas como é que ele está arrendando o esporte? Porque até agora a gente não viu nenhuma parceria fechada, né? O que a gente vê é que ele fechou uma parceria com o Boi Brasa, né? Que é uma empresa que vai pagar para utilizar o espaço ali no esporte, um espaço que estava morto, aquele restaurante lá, varanda, que ninguém ia mais, estava morto. Tem uma outra situação agora que é tipo um Sport Zone também, que ele está ali alugando aquele espaço, então de fato ele está gerando renda, e se ele fechar com o retrofit ele não vai arrendar, na realidade ele vai trocar 6 por meia dúzia, porque o Sport nunca ia ter dinheiro para reformar a Ilha do Retiro, então ele está trocando aquilo ali em troca de serviços, ele tem que utilizar o que ele tem, e não estou defendendo o Yuri Romão aqui não, tá? Mas são coisas óbvias que tem que ser feito, e caso ele esteja falando isso sobre o fato do Sport virar uma SAF, lembre-se que o seu clube também é uma empresa, né? Então, assim, você criou ele já como empresa. Então, o Sport não vai estar arrendando o clube, ele vai ter um sócio que vai ter deveres e obrigações, assim como o Sport já existe deveres e obrigações também. Então, eu acho que tá faltando esses dois caras sentarem, trocar uma ideia, conversar. Eu acho que já deve ter tido alguma coisa nos bastidores que a gente não sabe, né? E por isso está com esse problema aí. Ó, a reportagem tentou um contato com o VP do Sport, Rodrigo Guedes, presidente do Yuri Romão, a reportagem que foi o NE 45, né? Porém, ambos estão em viagem e não puderam atender a reportagem até o momento. Então, tanto o Rodrigo quanto o presidente do Sport, inclusive até adiantei para vocês que o Sport ia para o presidente do Sport ia para São Paulo para mais uma rodada de negociações sobre o retrofit, eles não atenderam. E provavelmente eles não vão falar sobre isso. O Yuri Romão, ele tomou uma postura que na minha visão é até mais interessante, de não responder a certas polêmicas. Ele tem que prestar conta, sim,
Mas quando é uma polêmica, uma coisa dessa, eu acho que não vale a pena se desgastar, não. Mas eu quero ver a tua opinião. Quem tá certo nessa história? Você acha que é o presidente do esporte, Yuri Romão, Laércio Guerra? É meio termo, todos os dois estão certos, todos os dois estão errados? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, te inscreve no canal, até a próxima. Tchau, tchau.